Vamos lá, sem mais demora, pode colocar o tempo ali. Quero falar, como eu falei, domingo retrasado, desde o final do ano passado, quando a gente começa a analisar algumas coisas, aquela análise que a gente faz, e aí, como foi o ano? E não sei você, mas eu já tive anos que olha, melhorei, venci, mas às vezes a gente chega, na maioria das vezes, frustrado, porque você no começo do ano você faz uma lista, vou emagrecer, vou na academia, vou melhorar minha vida devocional, vou ler a Bíblia inteira, e assim vai, vou melhorar como marido, como pai, como não sei o que, tal. Você chega no final do ano, você viu que você parou, você leu até números, chegou números, começou aquela coisa, você parou, você não foi na academia, você não emagreceu, você não melhorou a alimentação, você brigou mais esse ano com a sua família, teve mais problemas, você chega no final do ano, você fala assim, a hora que você vai começar o ano, você nem pensa mais em fazer lista, porque você já foi tão frustrado, que você fala assim, você quer saber, vamos tocando a vida, vamos ver o que vai dar. Você acaba não assumindo alguns compromissos, você acaba evitando de fazer algumas listas do que a gente tem que fazer esse ano para melhorar. E eu, não diferente, eu cheguei nesse final de ano muito frustrado, muitas coisas pessoais, coisas ministeriais, e eu cheguei bem assim, triste, desanimado, e a palavra, daí o Senhor começou, mas eu não sou de desistir. Eu sou alguém que eu nem posso, porque eu já desisti algumas vezes e vi o que gera. Eu me identifico com Jonas. Eu sei que se eu não cumprir aquilo que Deus tem, mais cedo ou mais tarde eu vou estar no abismo, eu vou estar dentro de um peixe figurado, mas assim, não tem escapatória. Quem é chamado, ou você vive o chamado, ou você vai viver uma vida frustrada, triste, não tem jeito. Então eu fico assim, eu posso ficar frustrado, mas eu vou tentar de novo. Mas eu confesso que nesse final de ano eu estava assim, eu vou começar de novo. Mas, puxa, muito desanimado. E o Senhor começou a mandar palavras. E todas as palavras tinham a ver com esse texto. Deus começou a usar muitas pessoas, inclusive, para terminar, eu comecei falando sobre isso domingo retrasado. E nessa quarta-feira, Nilva fazendo discipulado, com a Mônica, Mônica Figueira, que é uma das pessoas que a gente faz discipulado lá de Ribeirão Preto, ela falando muita coisa semelhante àquilo que a gente já tinha por outras pessoas, mas eu vou falar o que Deus tem falado comigo, e para trazer para essa igreja. Isaías 43, 18 e 19, vários textos relacionados com isso daqui. E o que ele tem falado? Não vos lembreis das coisas passadas. Na ARA, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não dá para ter um amém com uma palavra dessa, meu querido? Sabe o que o Senhor está falando? E daí, eu não sei você, mas eu acredito que muitos de nós chegamos no final do ano frustrados. Nós chegamos no final do ano pensando, ou no começo, nós estamos no começo do ano, já estamos terminando o primeiro mês, e às vezes a gente, nossa, será? Não vai, com a política do jeito que está, com o Brasil do jeito que está, com a corrupção, com tantas coisas, com os problemas, com o estado financeiro do Brasil, tudo subindo, menos salário, e tantos problemas. Você começa um ano desse jeito, o pastor falando uma palavra, não, esqueça o que foi até aqui, daqui para frente o Senhor vai fazer uma coisa nova, Ele vai abrir um caminho no deserto, e a gente ouve uma palavra dessa, e a gente fica assim, mas já ouvi isso daí o ano passado, já ouvi ano retrasado, a gente está desse jeito. Mas daí o Senhor, por causa, eu não sou diferente de você, a diferença é que eu já vi Deus
Eu já vivi várias reviravoltas na vida. Eu já vi Deus fazendo, abrindo caminhos no deserto. Eu já vivi situações que eu achei que eu jamais ia experimentar, e experimentei. Eu já vivi um casamento desmoronando. Eu já fiquei em alguns momentos achando que eu não ia ter mais uma vida feliz. E de repente eu vi Deus entrando e fazendo, restaurando, trazendo felicidade, restaurando coisas que eu achei que jamais seriam restauradas. Então quando vem uma palavra dessa, não interessa o que passou, não interessa se eu fui frustrado, não interessa se não vivi ainda. Se Deus falou que eu vou viver, eu me aproprio, eu tomo posse, porque aquele que fala, aquele que promete, é fiel para cumprir. E mais de uma vez Deus tem falado. Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com a igreja. E eu estou aqui para falar, e daí Deus manda, Deus fala aqui, Deus me manda para São Paulo, pessoas falam, tudo em volta desses versículos. Marinho, olha, agora, esse ano, Deus tem algo novo. Você sai daqui, daí a Nilva fazendo discipulado, primeira coisa que vem, olha, o que eu sinto, que o Senhor tem coisas novas para realizar nos ministérios de vocês. Deus tem algo, só que é coisa grande, só que existe algo prendendo, e sabe o que está prendendo? É a nossa incredulidade. Sabe o que está prendendo? São as nossas frustrações. Sabe o que está prendendo? É o nosso cansaço, é as nossas mazelas. Então, se a gente não começar a virar o jogo, se a gente não começar realmente a viver algumas coisas, algumas chaves, nós vamos viver mais esse ano, o ano da promessa, o ano da virada, o ano de viver um milagre, de viver situações, como quando Deus trouxe o tema, o ano da promessa, era porque nós vamos viver coisas que nós não vivemos antes. Tem coisa que o ano passado eu acreditava em viver, mas não aconteceu. E daí o Senhor, uma das coisas que Ele falou, é o ano da promessa, porque esse ano vocês vão viver. Eu acredito, eu não acredito. Ou eu sou crente, ou eu não sou crente. Ou eu faço como Abraão, eu sou descendente dele de verdade, porque a descendência não é por sangue, mas por sermos homens e mulheres de fé. Ou eu não sou descendente dele. Então eu queria nessa noite falar, segredos para viver um novo tempo. O Senhor tem um novo tempo para nós. O Senhor tem um novo tempo para a minha vida, em todas as áreas. O Senhor tem um novo tempo para você, para essa igreja, para essa cidade. E eu queria tirar alguns segredos, te dar alguns passos, algumas chaves fundamentais para que você viva isso daqui. E eu queria que você pegasse com vontade, e com vontade é que você mostrasse, eu queria que você dissesse amém, amém, eu concordo, eu recebo, glória a Deus, eu vou viver isso daí, para que a gente pudesse realmente demonstrar. Então, para a glória do nome do Senhor, nós vamos começar, segredos para viver um novo tempo, amém? Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 14, Filipenses 3, você vai ver que tem muito a ver com o texto que eu li de Isaías. Eu já li esse texto na pregação domingo retrasado, mas eu quero tirar algumas chaves desse texto. Paulo fazendo uma análise sobre a caminhada, a jornada de fé dele. E Paulo, você sabe que o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, ele escreveu metade do Novo Testamento, várias cartas, ele evangelizou o mundo da época, a Europa, ele conquistou tantas coisas, e ele buscava um relacionamento íntimo com Deus, ele queria conhecer mais sobre Cristo, sobre tudo que tinha, as virtudes, as características, e em algum momento ele faz uma análise, e ele diz o seguinte: irmãos, na versão ARA agora, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Como se chegasse no final do ano, no começo do ano, ele fizesse uma análise, falando assim, quanto a mim, realmente não consegui ainda alcançar tudo que eu pretendo, tudo que eu planejei, tudo que Deus tem para mim.
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou reler esse texto. Paulo fala: irmãos, quanto a mim, eu ainda não estou onde eu gostaria de estar. Eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver. Eu não estou vivendo o que Deus tem para mim, o que foi proposto para mim. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas do passado, de ontem, das coisas que ficaram para trás. E eu começo a avançar, eu continuo avançando para aquelas que estão diante de mim. 2025 passou, mas 2026 está aí. Tem coisa à minha frente, e eu sei que eu posso alcançar. E eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio, porque diante de mim, se eu continuar prosseguindo, existe uma recompensa. Essa recompensa é porque eu sou vocacionado, sou chamado para algo muito especial, e eu vou receber isso por causa de Cristo Jesus. Primeira, está pronto aí para as chaves, os segredos, né? Eu falei as chaves, mas os segredos para viver um novo tempo. Primeiro, aguenta aí, meus queridos, porque segura o cinto aí. Primeiro, começa nessa primeira frase aí: irmãos, quanto a mim. Primeira chave: assuma a responsabilidade. Paulo fala: irmãos, quanto a mim. Ele não fala: irmãos, quanto a nós, aos apóstolos, nós não, olha, ou quanto a nós, eu e os meus líderes, ou quanto, não, irmãos, eu estou fazendo, é quanto a mim. Quanto a mim, assuma a responsabilidade. Nós jamais vamos prosseguir, vamos progredir, vamos avançar, vamos melhorar, se nós não começarmos a assumir a responsabilidade. Se nós sempre, em vez do quanto a mim, a gente, e quanto a ela? E quanto a ele? Enquanto as circunstâncias, enquanto a corrupção, enquanto, meus queridos, sabe, é enquanto a mim. O progresso, ou o viver a vontade de Deus, ou tudo aquilo que Deus tem para nós, não depende do outro, não depende da esposa, não depende do marido, não depende dos filhos, não depende do patrão, não depende de mim, não depende de ninguém, depende de mim. O nosso progresso cabe a nós e não aos outros. Pare de transferir a culpa, pare de ser vítima, pare de chegar como é normal, como é a coisa mais... e aí, como que tá na casa? Como que está a família? Pastor, tá complicado, viu? Também... Você vê, também ela, também ele, também com o filho, como que está a célula? Pastor, a célula está complicada, porque também a turma lá, pastor, também o líder, também os irmãos que o senhor colocou, também, e a igreja? Também, e o trabalho, como está no trabalho? Pastor, aqui, também, a Pirajuí não vai para frente, Enquanto nós não começarmos a assumir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A.W. Tozer é um escritor famoso, um pastor famoso. Ele diz assim: Deus nunca responsabiliza o homem pelo o que o outro faz, mas sempre com o que ele próprio faz com a luz que recebeu. Nós nunca somos responsabilizados pelo que a esposa, eu costumo falar aqui, quando a gente está aconselhando, porque ela vai, um dia de prestar conta, porque todos nós um dia vamos estar diante do Senhor.
E quando você estiver diante do Senhor e for prestar conta, como que foi, como você foi como marido, e você começar a falar, então, eu traí, eu fiz, eu não cuidei muito bem, mas também ela, ele vai falar, puxa, ela já passou e já resolvi com ela já teve o juízo dela, agora é com você, porque ela, não tem nada a ver com ela, agora é você, é quanto a você, é quanto a mim, porque como é difícil a gente se responsabilizar, falar não, quanto a mim, eu não estou tendo paciência, quanto a mim, eu já perdi a paciência, quanto a mim, eu não estou disposto a melhorar, a crescer, a fazer de novo, a tentar de novo, quanto a mim, eu já joguei para o ar. E qual é a consequência de você ter jogado para o ar? Qual é a consequência de você não ter paciência? Qual é a consequência de você não se esforçar? Porque é isso, é quanto a você, é quanto a mim. Ah não, e no trabalho, essa cidade, hoje a cidade não limita, você tem hoje a possibilidade de fazer curso até fora do Brasil, sem sair da tua casa. Mas não, o problema é a cidade, o problema é, hoje, meu querido, sabe quando nós vamos começar a viver um novo tempo? Quando a gente começar a falar, quanto a mim, eu vou prosperar, quanto a mim, eu vou crescer, quanto a mim, eu vou me comprometer, quanto a mim, eu vou fazer a minha parte. Gálatas 6, 4 a 5 diz assim, cada um examine, pode ser na NVI agora, quase todos os textos, vai tudo na NVI, cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Cada um examine o quê? Seus próprios atos. A gente é bom de examinar os outros, os filhos dos outros, a mulher do outro, o outro homem, o outro marido, o outro funcionário, o outro trabalhador, o outro... Não, cada um, mais textos, tem vários textos, cada um examine a si mesmo, examine o homem a si mesmo, mas a gente fica examinando o outro. Enquanto isso a gente vai perdendo de quanto a mim. Enquanto a gente não... Primeira coisa, você quer viver uma virada, quer viver um novo tempo? Comece a, quanto a mim, o que eu posso fazer? E a segunda segredo, primeiro, assuma a responsabilidade. Segundo, se autoavalie, faça um exame, porque o texto não para no quanto a mim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha só que interessante. Paulo, ele faz uma análise, ele fala, quanto a mim, eu não cheguei no ponto ainda, eu não alcancei, eu ainda não posso me gloriar, ainda falta muito, eu estou aqui desenvolvendo, eu estou escrevendo carta, e quando ele está escrevendo essa carta, ele está preso. Eu estou preso pelo Evangelho, estou me dedicando para Deus, mas ainda falta. Quantos de nós, a gente sabe, não consegue melhorar, porque a gente não consegue perceber que ainda falta muito, que ainda a gente precisa de muito, que a gente precisa aprender, que a gente precisa crescer, que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa... João Calvino, embora a gente não seja calvinista no que diz respeito à salvação, mas você tem liberdade, mas aqui nós não cremos na predestinação do jeito que os calvinistas creem. Diz assim, mas tem um escrito, ele foi um homem especial, com muitos escritos bons. Ele diz assim, nenhum progresso espiritual é possível sem que o homem reconheça com honestidade o quanto lhe falta. Vou repetir, nenhum progresso espiritual é possível sem que o homem
reconheça com honestidade o quanto lhe falta. Você consegue, você tem se autoanalisado? Quanto lhe falta como pai? Quanto lhe falta como marido? Quanto lhe falta como mulher sábia da mulher de Provérbios 31? Quanto lhe falta como esposa? Quanto lhe falta como homem de Deus? Quanto lhe falta na comunhão, numa vida espiritual com Deus? Quanto lhe falta em começar a progredir em todas essas áreas? Meu querido, aqui mais uma palavra, mais um texto aqui, 2 Coríntios 13:5, diz: examine-se para ver se estão na fé, provem a vocês mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Mais um conselho, examinem-se. Sabe, a gente tem dificuldade disso, porque eu vou falar para você, quando a gente se examina, muitas vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. Quando fala, sabe a palavra sonda, Senhor, você vê que o salmista, tem muitos salmos e muitas passagens que falam, Senhor, sonda-me e prova-me. Sonda na palavra original, grego eu não lembro, mas é tipo assim, role a pedra, tire a pedra. E quando fala assim, tira a pedra, você já viu em terreno, assim, que você vai limpar, daí você acha aquelas pedronas, e daí a hora que você tira a pedra, geralmente, o que você acha embaixo da pedra? Você tira a pedra, começa a sair baratinha, começa a sair um monte de bicho assim. O sondar do Senhor tem a ver com isso. É falar, Senhor, sonda o meu coração, como que andam os meus pensamentos, como que andam meus pensamentos em relação a minha família, minha esposa, meu marido, como que andam meus pensamentos em relação à igreja, em relação ao Senhor, em relação a tudo. Será que não é por isso que a gente não consegue progredir? Porque a gente está cheio de bicho, de bigato, de barata, só que a gente começa a olhar os outros, porque o nosso está escondido, está lá, ninguém vê, nem a gente, está lá, a pedra está lá, já tomou, a gente está lá, nossa, olha o outro que, nossa, como é corrupto, olha que não sei o que, olha o outro, olha a família, olha a igreja, olha não sei o que, olha Brasília, olha não sei o que, olha, a gente não consegue, só que a gente não percebe quanto a gente está estagnado em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque quem não se autoavalia para ver aonde está, não consegue perceber o quanto precisa evoluir. Porque quando a gente se autoavalia, a gente percebe como eu regredi, ou como eu parei no tempo. Isso em todas as áreas. Profissional, quantos profissionais pararam no tempo? Quantas pessoas eu falo um negócio para a Nilva, o ser humano ele nunca vai ficar estagnado. O ser humano ou ele cresce, ou ele desenvolve, ou ele piora, ele vai piorando, porque o desenvolvimento, o crescimento, o mundo, ele está crescendo, ele está desenvolvendo. Quem não se desenvolve junto, amanhã depois, um profissional que se formou há 10 anos, se ele não fez, se ele está na frente ali, num dos pontos, se ele não se atualiza, se ele não faz, se ele não... 10 anos ele pode ter se formado com louvor, quando ele se formou ele era o profissional, depois de 10 anos ele não é mais um profissional, porque ele não evoluiu, e porque ele não evoluiu, ele decaiu, e hoje as pessoas não procuram, porque o outro já fez uma especialização, o outro já viu como que está, que os aparelhos já mudaram, e assim por diante. Agora você acha que na vida espiritual não é assim? Não, eu quando me converti, por isso que Jesus vai falar de uma igreja que era um exemplo. Olha, vocês têm uma doutrina boa, vocês são zelosos, mas eu tenho algo contra vocês perderam o primeiro amor. Porque a gente acostuma, tudo vira rotina, o casamento vira rotina, o namoro, o relacionamento com o amigo vira rotina, o relacionamento com Deus vira rotina, eu acostumei, qual é meu relacionamento com Deus? Eu vou na igreja de domingo, por isso que eu falo, vira uma missa.
domingo, e quando dá eu vou lá na igreja, porque lá na igreja eu me sinto bem, parece que eu tomo um banho espiritual, parece que eu vou lá, faço. Não é assim. A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem muita coisa, gente. Só que se a gente não fizer uma análise, como que está a tua vida de oração? Lembra quando você se converteu? Lembra como que era? Como que está hoje? Lembra quando você fez um curso do Aliança? Que você falou, não, agora eu vou acertar. Como que está hoje? Lembra quando você fez o curso de finanças? Nossa, agora eu vou acertar, vai ser tudo. Como que está agora? Lembra quando você sai daqui com uma palavra, você fala assim, não, agora eu vou acertar a minha vida, agora eu vou. Como que está agora? É importante a gente se analisar. Quanto falta para eu poder crescer e começar a conquistar tudo que Deus tem para mim? Porque tem conquista, tem avanço, tem prosperidade, tem bênção, porque o Senhor não quer que você apenas sobreviva. Ele não fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês sobrevivam e vão deixando a vida levar a vida. Não, isso daí é do diabo. O Senhor veio para dar uma vida e uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida onde existe prosperidade, felicidade, crescimento, aonde o nome dele é honrado, glorificado no nosso crescimento. Vai lá, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre aonde é construída com uma luz. É necessário colocar a luz em lugar alto, em lugar onde todos vão ver. O que o Senhor está falando, Ele quer que a vossa luz, a luz de vocês, que na verdade é a luz dele que brilha através de nós, mas brilha como? Através das nossas boas obras, enquanto nós estamos lá, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, crescendo, desenvolvendo, fazendo, produzindo, frutificando. As pessoas verão as nossas boas obras, verão a luz do Senhor e vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Agora se a gente fica, não, tá bom, não preciso, tá tudo bem, quem precisa é o outro, quem precisa são os políticos, quem precisa. Por isso que Paulo, ele desenvolveu tanto, porque ele falava, eu preciso, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei, eu ainda sou um pecador, eu preciso mais. Sabe quem desenvolve, quem cresce em todas as áreas, é aquelas pessoas que conseguem fazer autoexame e perceber, eu preciso mais, eu cheguei. E você vê quando Deus permite essas coisas, nunca é para falar assim, está vendo? Olha como você não chegou, você não alcançou. Não, você não alcançou, mas olha para mim, que sou teu alvo, que você vai alcançar, porque eu tenho algo especial para você. Nunca é para nos falar assim, está vendo como você não alcançou, você é ruim, não. É para nos motivar a prosseguir em direção a Ele e a tudo que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Salmos, eu vou só passar aqui porque eu já falei tudo. Salmo 119, olha só o que o salmista fala. Salmo 119, versículo 59. O salmista fala, refleti nos meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, para os teus mandamentos, para a tua palavra. O salmista está falando, olha, eu refleti na minha vida e percebi que eu estava me afastando da tua verdade, dos teus caminhos. Pastor, não está escrito isso. Mas por que ele está falando? E refleti e voltei. Porque ele tinha deixado. Olha a importância de nós refletirmos. Como que anda a tua vida em relação à palavra de Deus, aos ensinos, ao testemunho dEle, a tudo que Ele tem para você? Meu querido, você quer um segredo para viver um novo tempo dEle? Assuma a responsabilidade. Se autoavalie, busque o Senhor. Terceiro, mantenha o foco. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ele fala, mas uma coisa faço. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, eu não estou aonde eu queria estar. Mais uma coisa faço. Fala assim, mais uma coisa faço. Esse mais uma coisa é muito importante porque
tem a ver com foco. Porque quem se ocupa com muitas coisas, sempre acaba se atrapalhando com tudo. Nessa análise que a gente fez, você não tem noção de quanta coisa a gente precisa fazer. Nessa análise, na vida pessoal, tem coisa para melhorar, para fazer. Na vida ministerial tem coisa. Começamos a ver, eu comecei a ficar desesperado. Falei, não dá, mas e aí, tem que fazer isso. Aí a gente começou a organizar. Não, vamos começar por aqui. Porque não adianta, a hora que você perceber nessa análise, nessa autoanálise, você querer, nossa, pastor, então eu fiz nossa, mas precisa melhorar nisso. Então agora sai fazendo tudo, sai igual Marta, sai querendo fazer tudo, e daí Deus, você vai ouvir, está também ocupado com muita coisa, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Eu falei, a gente começou analisar algumas coisas ali, e a gente começou a organizar, e falar, qual é a prioridade? A gente precisa ter foco, porque senão a gente não vai conseguir, porque tem muita coisa, eu sei que talvez você também, tem coisa na vida pessoal, coisa na vida familiar, coisa na vida ministerial, coisa no trabalho, são tantas coisas, mas meu querido, cuidado com a pressa e o querer fazer tudo de uma vez. Então nós começamos a organizar. A Nilva, a gente gravou em áudio. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Primeiro é isso. Primeiro, a gente vai melhorar nossa oração, jejum e palavra de Deus. Vamos melhorar isso daí. Vamos começar, porque a gente tem dificuldade. Eu faço isso daí sempre, mas eu não tenho rotina. Às vezes eu faço daí meia-noite, às vezes eu faço 3 horas da manhã, às vezes eu faço meio-dia, às vezes... Não, agora a gente vai colocar como rotina, porque daí, como eu faço qualquer hora, eu faço outras coisas qualquer... Eu estou nesse patamar aqui, meu querido. Quem se ocupa com muita coisa sempre acaba se atrapalhando com tudo. Muitas das coisas que eu não consegui desenvolver, é porque eu estava envolvido com muita coisa. A hora que eu vi, não fiz um monte de coisa. Então agora vamos lá, vamos começar a organizar, vamos começar por aqui. Tem coisa que a gente vai conseguir começar a fazer lá para maio, mas tudo bem. Não adianta eu querer fazer tudo agora, porque senão a gente vai chegar em dezembro, percebendo que a gente não fez nada, porque a gente quis fazer tudo, e acabamos fazendo nada. Por isso que Paulo fala, mais uma coisa eu faço. Então comece com isso. Depois a gente acertou isso daqui. Da próxima coisa a gente vai acertar isso daqui. Agora a gente vai procurar um médico, ver essa parte. Daí agora a gente vai fazer. E a gente começou a organizar. Então uma semana a gente vai fazer isso daqui. Na próxima a gente vai fazer outra coisa. Estou até falando coisa prática para você. Estou dando exemplo, tem gente que é muito melhor do que a gente. Essa palavra, como eu falei, está trabalhando muito com a gente. Porque o Senhor chama atenção, não para piorar, mas para melhorar. Deus quer que a gente viva o melhor dele. E nós vamos viver 2026, o ano da promessa, da virada, de viver o caminho no deserto, o rio no ermo, as coisas que não foram vividas em 2025, que por causa de desorganização, por causa de escolhas, ou por causa de qualquer coisa, 2026 é o ano da virada, para a glória do nome dele. Mantenha o foco. Cuidado com as distrações, meus queridos. No meu caso e da Nilva, nosso problema é muito mais dessa questão da gente ser desorganizado. A gente tem muita dificuldade com a organização, mas tem outras pessoas que têm mais dificuldade com as distrações. E eu poderia colocar hoje as redes sociais, meus queridos. Quantas pessoas não estão vivendo o que poderia viver, por causa que em vez de estar focado em melhorar a sua vida profissional, em melhorar a sua vida no relacionamento, em vez de estar investindo tempo com a sua família, está lá no celular. Não, estou vendo, estou trabalhando, estou fazendo. Em vez de estar passando tempo com o Senhor, tentando desenvolver um relacionamento com Ele, está lá no joguinho,
no não sei o quê, vendo a vida de todo mundo, vendo o que está acontecendo lá no Japão, está lá nas redes sociais, esses joguinhos que estão acabando com todo mundo, nas séries, passando horas, e tantas outras. Hoje, se tem uma das coisas que o inimigo mais tem usado para tirar o foco do povo de Deus, que podia estar produzindo, que podia estar se preparando para produzir, para ser colocado em posições, poderia estar se preparando para ser um futuro Nicolas Ferreira, para ser tantas pessoas de destaque, para começar a mudar, porque tem muita gente, meus queridos, eu quero que está alienado. Eu falei sobre a responsabilidade. Eu vou começar a escrever um livro sobre a responsabilidade, aquela palavra lá, a responsabilidade do cristão na sociedade. Porque os cristãos estão muito alienados, porque acham que, não, tem uma profecia que o mundo vai acabar num caos, vai piorar. Mas espera aí, por que Jesus ensinou a oração? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E a gente, cada um de nós, a palavra de Deus fala que o amor de muitos vão se esfriar. Mas é para o teu se esfriar, se lá em Apocalipse ele chama a atenção da igreja. Qual foi a atenção? Não, vocês estão servindo bem, vocês têm uma boa doutrina, porém tem algo contra vocês. Vocês deixaram o quê? Mas daí você podia falar, mas é a tua palavra que fala que nos últimos tempos o amor... Meu querido, o meu amor não pode esfriar. Ele não está falando amor de muitos, mas eu não sou muitos. Eu sou escolhido para fazer a diferença. Eu sou escolhido para, enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho que orar para estabelecer o reino de Deus. Mas não é só orar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer coisas. Como que a vontade dEle, como que a vontade que é feita no céu, vai ser feita aqui, não é só orando, é agindo, é falando, é se posicionando, é votando certo. Como que eu vou votar certo? Eu nem sei o que faz um deputado, o que faz um senador. A gente vive metendo pau em tudo, mas a gente não consegue procurar saber como fazer, o que a gente pode fazer na nossa área, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja nas mídias sociais. Cada um, a gente só sabe criticar, mas agir que é bom, a gente não consegue nem estudar, saber o que cada um faz. A gente está lá de olho em Brasília, mas e aqui em Pirajuí? Você está de olho? Você está vendo o que está acontecendo aqui em Pirajuí? Você tem orado, você tem se posicionado, você tem conversado, você tem agido? Ou não, pastor, tem religião, não estou falando de religião, estou falando de ser homem que expressa a luz de Jesus, a vontade dEle, aonde quer que eu esteja, porque é muito fácil a gente se reunir numa igreja, e daí a hora que sair, a gente ser agente secreto de Jesus, não brilhar a luz dEle tem que ser brilhada na escola, no trabalho, na família, nos amigos, na prefeitura, na delegacia, em todos os lugares. Mas para isso a gente precisa se preparar, sair das redes sociais, de ficar olhando, vendo comentário. Quantas pessoas vê uma reportagem, daí vê na reportagem lá 500 comentários, 1000 e poucos comentários, daí fica lá vendo um monte de comentário, um pior que o outro, umas porcaria de comentário, e ainda ficam os cristãos lá rindo dos comentários. Gente, estão de brincadeira. Daí a gente quer ter um ano novo, quer ter uma vida melhor. Nada vai melhorar se as nossas escolhas, as nossas atitudes não forem melhoradas. Se a gente não mudar as nossas ações e começar, não adianta só analisar, só perceber. Provérbios 4, e aqui já vai um negócio, Lucas, juntamente com... Não sei se você sabe, a juventude tem feito uma jornada da sabedoria, que tem estudado o livro de Provérbios, e todo dia eles colocam um dos líderes, pastores aí, colocando um estudinho de um capítulo. Eu queria que isso fosse passado para o canal da igreja, todos os vídeos lá, os estudos, e depois fizesse uma playlist da Jornada da Sabedoria, e aqueles que não participaram,
façam mesmo depois de janeiro, porque vai acabar agora, mas que tivesse no canal da igreja lá, para que todos pudessem ver, porque Provérbios é um tesouro, e muito bem colocado. Jornada da Sabedoria, está de parabéns, todo mundo que está fazendo aí os videozinhos, vocês são, está muito bacana, que você possa, porque eu lembrei, porque eu vou ler Provérbios aqui, olha que Provérbios 4, 25 a 27, diz: olhe sempre para frente. Lembra aqui que nós estamos, qual é segredo? Mantenha o foco, meu Deus. Mantenha o foco. Provérbios 4, 25 a 27 diz: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você, naquilo que você propôs, naquilo que o Senhor propôs para você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Tiago 1,8 diz, aqui mostra, Tiago falando qual que é o homem que não consegue ser bem sucedido, ser próspero naquilo que faz. Uma vez que tem mente dividida, o homem, uma vez que tem a mente dividida, ou se coloca em muitas coisas, esse homem, ele é instável em tudo o que faz, não consegue focar, é o tal do TDAH. Ah, mas é verdade, todo mundo está com TDAH agora, mas isso não é desculpa, isso daí talvez é uma dificuldade a mais, mas a gente precisa aprender a focar. Eu moro com uma TDAH, e a gente pega, né, meu amor? Mas isso daí não é, a gente precisa, o que precisa fazer então? Quais são os recursos? Quais são os recursos que a gente tem? A gente precisa fazer. Meus queridos, quarto, vou tentar aqui, vocês não sabem, tem tanto tesouro aqui, vou ver até ali no limite aqui. Quarto, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quarto segredo, se atualize, meu irmão. Se atualize. Esse se atualize, você já viu, deixa eu ver aqui. A gente fica muito, você já viu, quando você vai tentar tirar foto, você está num lugar e está acontecendo algo muito bacana, e você quer registrar aquilo. Comigo acontece bastante com a gente está lá, um momento especial do Isaac, da família, olha que legal, vamos tirar, daí você, não, tira com o meu celular, daí você tira, pega um, vai lá, memória cheia, e não vai mais, agora tem que precisar descarregar, não, mas está naquele momento, não, empresta o teu, Ana Laura, tá aqui, memória cheia, é um negócio que você fica desesperado, aquele negócio, mas, cara, você perde de registrar o novo, de ter o novo, por quê? Daí você vai começar a ver, tentar esvaziar tanta coisa que você fala, nossa, tem foto de chão, filminho de que você nem sabe o que está acontecendo, tal, começa a esvaziar, deixa para fora o velho. Eu coloquei aqui, ó, deixe o antigo, é verdade, eu tinha colocado deixa o velho, mas eu coloquei deixa o antigo, porque vai que as irmãs deixa o velho, você sai daqui com uma ideia meio assim, equivocada, então eu corrigi aqui, deixa o antigo, porque daí deixa o velho pode pegar mal, né? Mas deixa o antigo, deixa o velho quietinho em casa, mas deixa as coisas que já foram, sabe? A gente não consegue, a gente se gruda naquilo que, quantas memórias que eram já para ter ido embora. Você vê o texto lá de Isaías, não considereis as coisas antigas, nem as passadas.
A gente fica perdendo de viver o novo por causa de uma chateação, por causa de uma memória. E daí você não consegue, é igual esse celular, igual essa memória. Você não consegue trazer nada de bom, novo, porque está cheio de coisa velha. É na memória, mas não é só na memória, é nas atitudes. Quantas atitudes que a gente acostumou fazendo daquele jeito, ou vivendo daquele jeito. Não, mas eu aprendi, faz 50 anos que eu faço assim, que eu vivo assim, que eu faço assado. Mas o mundo mudou, tudo mudou, e você não consegue viver o novo, porque você não se atualiza. Porque minha avó fazia assim, minha atriz-avó fazia assim, minha mãe fazia assim. Mas agora você não precisa fazer. Sabe, vamos, para viver o novo, você precisa começar a fazer coisas novas. Para colher frutos novos, você precisa plantar sementes novas. Para ter uma mente saudável, melhor, para começar a sonhar com coisas de Deus extraordinárias, você precisa renovar a sua mente. Agora com aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer de você. Agora você ficar só com coisas, comece a deixar aquilo que te atrapalha tanto. E tem muita coisa que atrapalha: o pecado, o peso, chateações, orgulho. Não, porque eu sou assim, homem. Não pode. Vamos fazer um curso. Não, homem, vamos fazer um curso sobre casamento. Quem que vai? Não, eu não. É expor. Não, o homem tem que fazer curso sobre casamento, o homem tem que fazer curso para aprender a cuidar de filho. A gente tem que aprender tudo. Hoje tem um monte de recurso e a gente não abre a gente abre que vai ter curso sobre criação de filho. Quantas pessoas se inscreveram? Tem 2 casais, ou na verdade às vezes 2 mulheres. Por quê? Porque os maridos não querem fazer. Porque o marido tem mais coisa para fazer, coisa mais importante do que investir no filho, do que aprender. Não, mas por quê? Porque quem que ensina os filhos são as mulheres. Por isso que os filhos estão como estão. Porque os homens, daí você tem que passar no renovo para aprender. Quem não fez o renovo aí, inclusive a gente vai passar a agenda, março já tem o renovo das mulheres, viu? Tem a data certinha e dependendo como for, abril dos homens de novo. Então a gente está vendo aí. Daí você tem que fazer. Não, mas eu não fico fora de casa. Porque eu não faço isso, não faço aquilo. Você não fazia. Você quer viver algo novo? Você tem que começar a fazer o que você nunca fez. Então você nunca vai viver algo novo. Por quê? Você sempre vai ficar com aquelas mesmas fotografias, com aquelas mesmas memórias, porque as coisas novas, você não quer aprender, você não quer desfazer, você não quer deixar. Meu querido, se atualize. Olha o que diz Hebreus 12:1. Hebreus 11:1, agora eu acabei não dando tempo de passar para cá, vocês vão passando aí. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Senhor, tem algo novo para 2026, então deixa tudo que está te atrapalhando, deixa memória, deixa mágoa, deixa pensamento, deixa pecado, deixa peso, senão não adianta só analisar, mas deixe tudo. Eclesiastes 3:8, por favor. Eclesiastes 3:6, ainda bem que eu coloquei o óculos. Há tempo para todas as coisas, capítulo. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Olha só, tem tempo de jogar fora. Volta aí nesse texto aí. Tempo de procurar algo e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Dá uma olhadinha para o pessoal do lado, entendeu? Tem tempo de jogar fora, tempo de deixar, não interessa o que foi, o que é. Você quer viver um novo tempo? Deixe o passado e comece a se atualizar, a ver o novo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quinto, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão.
Meu querido, quinto, tenha atitude. E aqui você quer, aqui é o que mais pega para mim, meus queridos. Eu vou compartilhar, vou abrir meu coração para você. A Nilva não gosta disso, mas Nilva, não precisa se abrir tanto, amor. Meu querido, se tem alguém que tem sonhos, que tem uma visão, que tem planejamento, que sabe, que pensa, que planeja, que visualiza, sou eu. Mas o problema é que você pode ter bons projetos, os melhores sonhos, saber o que você precisa fazer. Você pode querer viver tudo, mas tudo isso nunca será suficiente sem ações, sem atitudes concretas, sem você tirar da mentalidade, do que você pensa, do que você deseja, do que você sonha, do que você sabe. Se o que você sabe não sair da tua mente e se tornar em prática, em coisas, em atitudes, você vai ser alguém que sabe muito, alguém que tem bons projetos, que pode até dar bons conselhos, que outros vão viver coisas extraordinárias que você ensinou, que você orientou, mas que você mesmo nunca vai viver, porque outros pegaram o que você ensinou, o que você falou, o que você orientou, mas eles colocaram a mão na massa e fizeram, e você continua lá sem fazer, deitado em berço esplêndido, pensando, puxa, mas isso é difícil, isso não é fácil. Lembra do filho pródigo? Eu estou aqui sofrendo, eu aprontei, eu fiz lá na casa dos meus pais, os escravos, os servos, tudo tem vida melhor que eu, e agora eu aqui nessa situação, eu me porei a andar, a caminhar, eu vou voltar, vou chegar a falar, pai, pequei contra ti, contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me deixa ser pelo menos um dos teus escravos, dos teus servos. Foi um plano bom. Olha que plano bom. Mas eu quero dizer, se ele não tivesse tido coragem de fazer a sua jornada de volta, se ele não tivesse saído e falado assim, tivesse feito não sei quanto tempo de caminhada, ido lá em direção, e mesmo que pela cabeça dele, nossa, e se o meu pai morreu, e se ele não aceitar, e se tivesse acontecido tanta coisa, e se ele não aceitar, e quanta coisa, mas ele foi vencendo. Porque só saber, só pensar, só ter planos, não resolve. Não adianta a gente fazer análise e de repente falar assim, cheguei no final do ano, cheguei no começo do ano, não vivi aquilo, não vivi aquilo outro, não, mas porque eu não alcancei, eu não consegui, então eu vou planejar, eu vou ter foco, vou começar a fazer, planejei, vamos fazer isso, começar, mas se a gente não começar a fazer de verdade, se a gente não começar a caminhar, meu querido, a gente não vai viver mudança. 2026 talvez não seja o ano da promessa para nós. A gente sabe o que pode mudar o nosso destino? Sabe, você nasceu com um destino. O teu destino é ter uma vida abençoada, próspera, é ter uma vida abundante, tanto aqui nessa terra, uma vida abundante, não estou falando de riqueza, eu estou falando de uma vida feliz, próspera, bem sucedido, com lutas, mas com vitórias, onde o nome do Senhor vai ser glorificado em todas as áreas, e o teu destino é o céu, é a Canaã celestial. Mas deixa eu falar um negócio, sabe, esse era o mesmo destino para aquela turma que saiu do Egito. Destino deles, o Senhor falou, eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas o destino deles foi mudado. A pergunta que eu faço, quem que mudou o destino deles? Foi Deus? Por que eu falo que o destino deles foi mudado? Porque a maioria, principalmente de 40 anos para cima, de 20, eles morreram, eles caíram, não foi para a terra que mana leite e mel, eles morreram no deserto. Então Deus não cumpriu o que ele tinha prometido. Então Deus não é fiel, Deus é mentiroso. É porque eles não tiveram as atitudes corretas. Então aqui sabe o que determina o nosso destino?
são as nossas atitudes, não é o que você sabe. Você pode saber que Jesus morreu na cruz para te salvar, para te dar uma eternidade. Ele te perdoou, Ele te redimiu, Ele te salvou. Só que dependendo das tuas atitudes, você pode não ir para esse céu. Você pode viver uma eternidade sem Ele. E não é porque Ele não tinha o destino certo para você, mas é porque você teve atitudes, escolhas que se transformaram em atitudes equivocadas. Então o que você está querendo falar com isso, pastor? Eu estou querendo falar o que muda a nossa história. Tem a ver, tudo a ver com as nossas atitudes. Fé tem a ver com atitude, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça, a salvação é por uma graça, é uma dádiva de Deus. O homem nunca ia conseguir se salvar se não fosse o sacrifício por amor e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu preciso crer nele. Agora, olha só como que é crer. Crer não é sentimento, é ação, é atitude. O João colocou um versículo aqui, falou sobre fé, que é Marcos 16, 17, se eu não me engano. Coloca aí. Marcos 16, 17. Estes sinais, os milagres, expulsar demônio, falar em língua, não tomar veneno e nada alcançar, eles iam viver a manifestação do poder, da glória de Deus, tudo isso daí. Esses sinais seguirão ou acompanharão os que creem. Tinha que crer. Agora olha só aqui. Olha, quem crer, fala assim, os sinais vão fazer o quê? Os sinais iam seguir ou acompanhar. Você já viu alguma coisa acompanhar ou seguir alguma coisa parada? Hã? Dá para fazer? Chamar qualquer pessoa assim e falar, me acompanha. A pessoa pode ficar parado. Não estou falando para você ficar parado do meu lado, estou falando para você me acompanhar. Eles devem ter que seguir. Sabe porque antes Jesus falou, vão ou ide por todo mundo, fazei discípulos. Sabe qual era a demonstração de se eles criam ou não? Era o fato deles irem. Por isso que fala, daí esses sinais vão seguir. Por que vão seguir? Porque aqueles que crerem vão estar indo, vão estar agindo. Porque os que creem, porque crer é isso. Jesus falou, vão, eu creio na palavra e eu vou, eu ando, eu me movimento. Fé é movimento, é ação. E daí, tudo que nós vamos viver, tudo aquilo que Deus tem para nós tem a ver com movimento, com ação, com fazer. A gente não é, tem muita gente, não, eu tenho fé. E a pessoa fala que tem fé achando que é um sentimento. Não, fé não é sentimento. Fé é ir em direção à palavra de Deus. Fé, Deus falou isso e eu vou fazer isso, eu vou em direção àquilo que Ele está falando. Então toda palavra, eu tenho que agir em direção à palavra dEle. E daí, os sinais, os milagres, a promessa, nossa, eu vou tirar vocês, o Senhor está conduzindo, o Senhor Ele acompanha, o Senhor faz, Ele realiza, Ele abre o mar, Ele derruba as muralhas, Ele faz. Porém, vocês têm que marchar. Vocês têm que dar 7 voltas, vocês têm que fazer. Se nós não fizermos, meu querido, o grande problema é esse. A gente quer viver, quem quer viver o novo de Deus? Quem quer viver os milagres? Quem quer viver as promessas? Quem quer viver uma vida abundante? Todo mundo quer. Mas quem está disposto a agir? A começar a fazer, a ir em direção à palavra dEle? É mais difícil. Eu não vivi algumas coisas ainda, não é por não saber. Algumas coisas eu não vivi porque eu não agi em direção àquilo que Deus já derramou sobre a minha vida. Mas eu quero dizer, com toda essa palavra que Deus está falando, eu quero começar a agir, para viver. Porque é o que Deus está falando, Marinho, comece a caminhar, comece a andar, comece a ir. Porque você está entendendo, você já fez uma autoanálise, você já falou, o problema não é a igreja, o problema não é as suas... Não, quanto a mim, qual que falta, eu preciso fazer isso, então, o que mais que eu preciso? Eu preciso agir, eu preciso ter atitude.
se eu fizer isso, se você fizer isso, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Você vai ver tudo que Deus tem para você. Poderia falar só, quero encerrar agora, o sexto, e daí eu já vou para o final. O sexto é: desenvolva metas. Prossigo para o alvo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ter um alvo, ter metas. Tem um versículo que Paulo fala, que eu acho muito legal, ter cadê? Versículos, acho que eu não coloquei aqui. É aqui. 1 Coríntios 9, 26. 1 Coríntios 9, 26. A importância de ter um alvo, ter metas. Sendo assim, Paulo fala, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Muitas vezes, como eu falei, depois de uma palavra dessa, a gente sai meio, nossa, então precisa fazer, a gente precisa, não, eu falei, quais são, nós desenvolvemos algumas metas, isso daí a empresa faz, a gente precisa fazer, então eu preciso melhorar, quais as áreas? São muitas áreas. Familiar, a gente está precisando crescer, melhorar na família. Então o que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer como pai? O que eu preciso fazer como esposo? É na vida profissional? Eu preciso desenvolver algumas metas. E daí você quer na prática? Escreva num papel, olha, eu vou começar fazendo isso, como mãe, como esposa. Não coloca uma, duas coisas. Eu vou começar a melhorar a alimentação. Daí você cola na geladeira de preferência, porque daí você lembra, coloca na geladeira e naquele armarinho criminoso que tem as coisas lá, que à noite você vai lá toda hora lá, você coloca lá, melhorar a alimentação, a saúde, não comer isso, não comer aquilo. Daí, a hora que você for abrir, você lembra daquilo. As mulheres colocam no espelho algumas coisas, né? Porque gostam de ficar olhando. Coloca onde você tem acesso e lembra. Nossa, olha, eu preciso fazer isso, porque a gente esquece. Vai acabar o culto, olha, a palavra foi boa. Olha, porque tudo isso daqui, meu querido, são princípios cristãos. Eu sei que os coaches estão ganhando rios de dinheiro ensinando esses princípios. São princípios bíblicos. Muitos, mas eu termino. Tudo isso daí, talvez poderia ser ensinado por qualquer coach aí de fora. Mas o que santifica, o que muda todas as coisas, é o último ponto, que é o versículo 14. Ele fala: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Saber que para tudo isso, nós fomos chamados e vocacionados. Você foi chamado e vocacionado para ser o melhor homem, o melhor marido, o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor homem na sociedade, a melhor esposa, a melhor mãe, isso é vocação, isso é chamado de Deus. A gente acha que chamado é só pastor, não. Amei a pregação do João Vitor. Se não veio quinta-feira, por favor assista no nosso canal. João Henrique, eu falei o quê? João Vitor, é tanto João aqui, e tudo abençoado, João Henrique. Ele trouxe uma palavra, e ele fala na palavra, que ele tem um chamado, a medicina ele está fazendo, se preparando, provavelmente vai fazer esse ano, medicina, e ele fala, eu vou fazer, não era o que eu queria, mas eu recebi um chamado de Deus. E ele fala, se eu fosse prestar qualquer outro vestibular, ia ser muito mais tranquilo, porque desde a 7ª série ele passa em vestibular, tudo quanto é vestibular ele passa aí brincando. Mas ele falou, porque eu recebi um chamado. Isso é chamado, é vocação. Não é só pastor. Quantos homens têm sido... Nicolas Ferreira, estou falando tanto, porque para mim alguém que está fazendo diferença, não é pastor, mas está fazendo muito mais do que muitos pastores, e assim por diante, é no esporte, é na arte, é em tantos lugares, mas não é só isso. Quantas mães
Quantas mães têm sido vocacionadas e têm feito a diferença? É saber que aonde quer que nós estejamos, é numa empresa, eu sou empresário, eu sou chamado para fazer a diferença no ramo empresarial, no direito, na justiça, em tantos lugares. É saber que nós não somos de nós mesmos. Nós viemos para essa terra não é só para ganhar dinheiro, nós viemos para glorificar aquele que nos dotou de vida, talento, saúde, capacidade. E tudo que nós fizermos, se nós fizermos para a glória dele, nós vamos receber o prêmio. Existe um prêmio. Esse 7º é chamado e recompensa. Meu querido, se você soubesse como existe prêmio, como existe galardão para tudo que nós fazemos, não é só para pastor, é para cada coisa que nós fazemos. Você pode ser aonde quer que Deus tenha te chamado, mas você precisa saber. Olha só, termino com esses 2 versículos. O Ministério do Louvor já pode subir aqui. Colossenses 3, 23 e 24. Olha só. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Sabe, você precisa, na hora que você estiver na tua casa, desempenhando o papel de marido, você tem que lembrar que você está fazendo muito mais do que para tua esposa, você está fazendo para Jesus Cristo. Quando você estiver no teu trabalho, você está fazendo muito mais do que para o teu patrão. Quando você estiver em qualquer lugar, quando você estiver na igreja, servindo na igreja, eu estou fazendo muito mais, como pastor, eu estou fazendo muito mais do que para uma igreja, eu estou fazendo tudo para Deus. E é Ele que recompensa. Cada vez que nós entendemos isso, tá, qual coisa eu vou construir, ou não, o que vocês tinham pensado? Vencedor, qual que é o vencedor? Eu acho que se sair eu vou construir, eu prefiro. Tudo que nós fizermos, tudo que você fizer, meu querido, eu queria que você guardasse esses pontos. Vou voltar a falar, todos aqui, que você, hoje, nós estamos terminando janeiro, já foram 25 dias de janeiro, e a hora que você piscar, já foi mais 2 meses, a hora que você der outra piscada, já estamos no meio do ano. Mais 2 piscadas, o ano terminou. E de repente você não conseguiu viver tudo que Deus tinha para você. Porque você, mais um ano, não assumiu a responsabilidade. Não se autoavaliou. Não manteve, não teve foco. Não se atualizou, não deixou as coisas do passado e começou a viver o novo que Deus tem para você. Não conseguiu agir em direção a tudo que Deus tem, não conseguiu ter atitudes, não conseguiu desenvolver metas e não valorizou o chamado de Deus para você. E chamado, meu querido, como eu falei, Deus chama, mas Deus recompensa, Deus faz. Termino 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu querido, eu de verdade, antes dessa palavra, e aqui, com todas as palavras que eu tenho recebido, eu tenho me conformado, eu tenho brigado comigo mesmo, porque o marinho natural, eu vou falar para você, não vai conseguir mudar.
Marinho, quando eu lembro quem é o Marinho, eu desanimo. Mas daí eu lembro, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu lembro que esse mesmo Marinho já conseguiu tantas coisas em Cristo, por causa da fé que ele tem e porque ele se apropriou de promessas. E daí eu vejo aonde eu já cheguei. Então daí eu vejo, puxa, mas ainda está longe. Mas daí eu começo a lembrar, mas quem me trouxe até aqui? Foi esse que me trouxe todas essas estratégias. Marinho, você só precisa fazer isso. Continue, eu estou declarando que esse ano você vai viver mais, vai conquistar mais. Não desanime, não pense que não, porque você viveu, porque não viveu, porque não. Esqueça o que se foi, esqueça o que passou. Eis que faço uma coisa nova. Eis que você, Marinho, eu estou falando, está por viver coisas extraordinárias. E quando o Marinho viver coisas extraordinárias, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com aquilo que ele tem para essa casa, para essa igreja, para essa cidade. E o Marinho não vai viver nada extraordinário sem que nós vivamos, porque é aquilo que hoje a vida do Marinho, da família dele, tem a ver com essa casa, com essa família, com essa igreja. E tanto é que as maiores frustrações minhas têm a ver com a igreja. Mas eu lembro que a igreja não é minha, que a igreja tem um dono, e que eu sou apenas mordomo, e que aquele que é o dono da igreja e que me chamou está do meu lado. Bruno Marinho, vamos, que as promessas não morrem, que aquilo que nós estamos para construir está sobre a minha palavra, e sobre a minha palavra tudo que se coloca é firmado, é vivo, germina, frutifica, dura, permanece, e é coisas abundantes, extraordinárias, é coisa sobrenatural, é coisa de milagre, é coisa que o homem não consegue compreender, mas que aqueles que acreditam vão experimentar as promessas, os milagres. 2026 está começando, e que você possa viver, crer, se apropriar, avançar, analisar, fazer o que for necessário, porque esse ano nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos viver o sobrenatural, porque aquilo que será construído sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Não é só o que essa igreja vai construir, mas o que você vai construir na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, na sua saúde. Se você crê, você se levante, se coloque em pé e comece a falar: eu creio, eu me aproprio, eu tomo posse, e eu vou começar a declarar que eu vou construir a minha vida em Ti. Eu vou construir tudo. Eu vou viver o novo. Eu não quero saber o que aconteceu, o que passou. Eu sei o que eu vou viver daqui para frente. Eu não vou me desviar mais nem para a direita nem para a esquerda. Eu não vou olhar mais para trás, mas eu vou olhar para o alvo e vou começar a andar, prosseguir em direção às Tuas promessas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e começar a cantar. Vamos cantar, declarar para a honra e glória do nome dEle. Aleluia.